Oi, família linda, tudo bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o medo. O medo, ele é um sentimento mais ruim que nós temos em nós. O mais. É o pior, eu acredito que é o pior do ego. O ego, ele tem essa força, sabe? De passar o medo pra gente. Ele ataca as nossas fraquezas, né? Onde nós temos medo, as nossas mazelas. Vamos supor, eu tenho medo de alguma coisa. Então, quando vem uma situação relacionada, que está relacionada com a nossa fraqueza, com a nossa mazela, automaticamente ele vem atacar com o medo. Muitas vezes nós temos dificuldade de mudança, de autoconhecimento, mudança de nos enxergarmos realmente, porque ele sempre vai atacar. O medo sempre vai atacar aquela parte, porque ele faz com que você questione, faz com que você não tenha a coragem, sabe, de enfrentar. Não que nós tenha medo, gente, que é saudável, né? Nós precisamos ter, mas é um cuidado que nós temos que ter, simplesmente, né? Tem certas coisas, eu vou atravessar uma linha de trem com o trem vindo, essas coisas assim, não diz o outro, né? Não é isso. Né? Nós temos que ter uma precaução em certas coisas, pesar, né? Vamos pesar isso, pesar aquilo. Mas quando nós temos em certas situações um medo de alguma coisa, em dúvidas que nós questionamos, automaticamente ele vai ficar ali nos atacando e a gente fica com dificuldade de evoluir, de nos conhecer, né? Eu acredito, eu sempre tive e tenho, tá? Um exemplo, vamos supor, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo de perder coisas, de perder não sei o quê, porque a gente sofre, né? Então, sempre existiu, eu acredito que em todas as nossas encarnações, todos os nossos dias das nossas vidas, nós tivemos e temos, né, alguma coisa relacionada com o medo, tá? Eu acredito que o melhor caminho pra gente é como eu tenho algumas aulas que já foi falado sobre isso. É nós termos a coragem, mais a coragem de enfrentar, mesmo com medo, sabe? Eu vou enfrentar a situação, eu vou ver até quando dura, porque nada dura para sempre. Nem é coisa ruim, nem é coisa boa, depois vem coisa só boa, dependendo das nossas atitudes do dia a dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar bem assim, onde eu tenho mais medo? Porque gente, reparem para vocês verem, o medo sempre vai estar, como eu disse, relacionado com o ego, e ele sempre vai estar numa fraqueza da gente. Porque quando a gente está conseguindo as coisas, assim, né, evoluindo, trabalhando em nós mesmos, modificando coisas que a gente vê que está funcionando, mas às vezes sobra uma coisa do medo que é muito mais forte na gente. Muito mais. E não podemos fugir. Esse que tá, porque muitas vezes nós fugimos disso. Nós não temos nem coragem de enfrentar o medo. Nós não temos coragem de enfrentar. Mas a gente precisa aceitar primeiro, aceitar. Eu tenho medo disso. Você vê que muitas vezes a gente fala assim, né? Nossa, aquela pessoa tem coragem daquilo. Então ele já percebe, né? Porque as outras pessoas são ensinamentos pra gente também. Não estou falando de crítica, estou falando de observação. Que muitas pessoas passam por situações assim de boa, não que ela não esteja sofrendo, mas ela, né? Elas vão passando, vão, enfrentam tal e vão lá. Não que ela não ficou com alguma coisa dentro dela, mas ela vai. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? O medo é tanto que de repente a pessoa fica até com doente,
né? A depressão, a pessoa fica, por quê? Porque é medo, sabe? O medo, ele vai na vaidade, medo de errar. A vaidade é perigosa também. Não é a vaidade física, gente. É a vaidade de não querer errar. Eu acredito assim, que nós conseguimos deixar que o ego ataque a gente. Por quê? Porque o medo, entendeu? Nos bloqueia. Ele não deixa a gente ir para frente. Não deixa a gente enfrentar aquilo que a gente precisa enfrentar. Muitas vezes, mas ao mesmo tempo, eu quero deixar bem claro, ao mesmo tempo que acontece com pessoas, muitas pessoas que eu conheço e até comigo mesmo. Muitas vezes as pessoas têm um medo de alguma coisa que para ela é crucial, pelo menos no momento. Assim mesmo a pessoa precisa, vamos supor, uma pessoa que teve depressão, como eu já falei aqui, síndrome do pânico, vamos supor, ela não quer sair sozinha. Ela não vai, ela já entra em pânico, não é nem medo, um pânico. Mas isso, o que acontece? Isso é uma doença, é diferente. É uma doença, a pessoa não deve se culpar por isso, porque são sensações do espírito dela que está provocando isso. Mas se ela não tem condições, vamos assim dizer, de mudar, ela não deve, como fazer, se criticar, ela não deve se abalar, ela não deve fazer esse tipo de coisa com ela. Ela precisa se respeitar. Eu tenho medo de tal coisa, ponto. É uma coisa real. Agora, eu estou dizendo em relação a medos que nós temos, é de mudanças, sabe? É coisa assim, mas porque o ego ele fica ali, ele coloca o medo na sua matéria, porque ele fica assim, olha, presta atenção, ele fica assim ali. Então, porque ele sabe que vai funcionar. Você mudar, se você melhorar, sabe? Você não vai dar mais confiança para ele. Então ele vai fazer com que você não consiga aquilo e vai te colocar o medo naquela fraqueza que você mais tem. Agora, quando vem esses tipos, a gente precisa, como a gente está fazendo com outras coisas, trabalhar, conversar, falar assim, poxa, eu tenho medo disso. Peraí. Mas se você vai dentro de você fazendo aquela modificação. Bom, eu tenho medo de uma pessoa, ou eu tenho medo de uma atitude, eu tenho medo de ser diferente. Olha, vê, a Mebinha falando, eu tenho medo de ser diferente porque as pessoas vão pisar em mim, eu tenho medo. Então, são medos que não nos ajudam a encontrar. Aí, tem muitas pessoas que eu já li livros, né, que falam assim, bom, se tem medo é falta de fé. Ai, confunde. Porque as pessoas falam que quem tem fé não tem medo. E aí? Eu também já me questionei isso, é uma coisa que eu falo. Quem tem fé não tem medo. Tem precaução, mas não tem medo. Mas tem coisas que nós precisamos aprender que está incrustado na nossa alma. E mais assim mesmo nós não podemos relaxar. Nós não podemos deixar que ela modifique a nossa vida. E se esse medo continuar ali, ele vai continuar, mas você tem outras coisas para fazer. A gente tem outras coisas, atitudes para fazer. Não há necessidade de ficar só naquilo. Eu vou progredir, eu vou evoluir mediante aquilo que eu sou capaz no momento, que cada um tem ao seu lado. Cada um tem uma parte, cada um tem uma situação, cada um tem. Então nós precisamos. E não ficar, eu estou dizendo isso, gente, porque a gente vai ter medo de alguma coisa, sempre. Então não estou dizendo, tá errado, tá isso, não. Mas a gente não deixar que coisas acontecem, porque, como já foi falado, que tudo que você acredita acontece. Esse é o problema. Então, se eu ficar incrustada no meu medo, vamos supor, eu tenho medo de uma coisa, não consigo, já está na minha alma, no meu espírito e tal. E se eu ficar me preocupando só com aquilo, ele vai se tornar uma coisa real.
você vai ficar com uma energia ruim. Então, o que eu preciso fazer? Deixar isso de lado e ir praticando outras coisas, porque aquilo vai ficar pequenininho. A dimensão, ela tem que ser pequena. Porque tem hora que não conseguimos eliminar certas coisas, mas precisamos respeitar. Aquilo vai ficar pequenininho. Eu vou me direcionar, desculpa, para as outras coisas, eu vou me antenar, né? Para outras coisas, que também, porque a gente tem que fazer um acúmulo de coisas boas. Para aquelas outras que são mais difíceis, elas não terem tanta força, porque nós damos força. Esse que é o problema. Licença. Nós damos força. Então, vamos dar força para o lado bom, para o lado de evolução, para o lado de sabedoria, discernimento, simplesmente. Olha isso. Sem se culpar. Sem ficar preocupado com aquilo que você acha que está tendo uma dificuldade. Eu tenho uma incerteza, eu tenho uma dúvida, aí você vai, conversa, e deixa lá no cantinho. Fazer as coisas primeiro, fazer primeiro as coisas primeiras. Essas coisas sim que são importantes. Entendeu? Ai, meu cabelo tá esquisito, eu pus esse aqui. Entendeu? Então não tem problema. A gente só não pode confundir o medo com precaução. Eu não vou num lugar, sabe aquele lugar? Ele é muito perigoso. Que Deus falou pra gente: olha-te que te olharei. Olha-te que te olharei. Então, o que acontece? É perigoso. Eu tenho fé, eu tenho isso que eu vou. Ele tá te olhando. Mas você tem que se olhar primeiro. Você vai se meter numa coisa? Então, nós precisamos do medo como uma precaução. Ele é necessário em nossas vidas. Eu não vou comer uma coisa, tem pessoas que é alérgico, eu não vou comer uma coisa, não faz, não, eu vou comer porque eu tenho fé que não vai me fazer mal. Bom, pode até acontecer, né, gente? A gente sabe. Mas não é bem assim. O discernimento está onde? A nossa inteligência está onde? A gente não pode ser, nós não podemos ser pessoas arrebatadoras. Não. Nada que é demais é bom. Nós temos que ter o simplesmente até no meio. Olha, simplesmente eu tenho medo disso. Eu não me envolvo, vamos supor assim, sentimentalmente com ninguém porque eu tenho medo. Você bloqueou uma situação, você tem medo, você tem recalques, você tem aquelas coisas que a gente traumas. Às vezes nós temos traumas antigas, né, de outras encarnações que nós nem sabemos, e às vezes temos traumas agora, então tudo bem. Mas se eu preciso, em primeiro lugar, ficar antenada, eu preciso entrar em sintonia com as coisas que eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Não fique se preocupando. Nossa, mas isso, a não ser que é uma coisa assim que te atrapalhe, sabe? Por exemplo, tem uma coisa assim que atrapalha você, se você... mas aí já dá. Se você sentir isso, quando você sentiu, poxa, eu precisava me arriscar. Eu precisava ir fazer isso. Porque se eu não fizer, vai me atrapalhar. E eu quero, porque aí você vai sentir ao lado da alma. Você vai sentir. E ela vai te responder, vai, que vai passar. Então, onde você vai se arriscar. Entendeu? Aí você vai. Mas a alma já está sabendo, ela é do bem, ela já está sabendo que você é capaz, que você vai conseguir. Então são coisas de respostas que vocês vão tendo, que a gente vai tendo no dia a dia. É o que acontece comigo. Quando vem alguma coisa de medo para mim, e eu enfrentei, sabe? Tem muitas coisas que eu tinha medo, nossa, eu sabia, tá? Que tudo que você teme, você atrai. Então eu sabia, aí eu fui enfrentando aquilo. Fui enfrentando. E deu certo. Sabe? Deu certo. No primeiro dia, no segundo dia, mas depois passou. Entende?
é uma coisa de acreditar em si próprio. Claro que tem muitas coisinhas, poucas, que ainda não, mas ele tá lá. Eu não tenho necessidade de mexer naquilo. A gente precisa aprender qual a necessidade que eu preciso mexer primeiro. Porque quando você vai ficar forte em uma situação, automaticamente, depois você vai ver o que você vai trabalhar em você. Fica confiante primeiro em alguma situação. Para depois, poxa, aquilo ali tá me incomodando, tá me atrapalhando eu vou enfrentar aquela situação. Aquele medo daquilo. E aí sim. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós estamos fazendo com a gente? Nós estamos simplesmente procurando nos deixar forte, nos deixar sadios, né? A gente nos deixar assim mais menos, mais capacitados. Nós temos a importância. Licença, gente, está caindo meu aqui. A gente precisa ter essa coisa. Como eu disse, primeiro as coisas primeiros. As mais necessidades que você tem, sabe? Os nossos conflitos, nossos bichos, entendeu? A gente precisa dar um jeitinho de fazendo aquilo. Aquilo que tá ali, que vai te incomodar mais, fica esperto só para vir. Porque quando você não fica perdendo tempo, vamos nas coisas que no momento são mais fáceis. Porque quando você começa a praticar nas coisas que são mais fáceis, quando você virar para o outro lado, que você acha que é difícil, ele não vai ficar tão difícil. Ele já não é tão grande. Poxa, eu tive capacidade de mudanças de entendimento, de sabedoria em algumas coisas, então deixa eu vou saber também. Esse é a valorização que nós temos que ter. A nossa capacidade de foco, a nossa capacidade de visão das coisas. Porque muda, gente, viu? Muda muito. De ver as coisas. A gente vê assim, ele muda a nossa capacidade de ficar só no externo. O externo, porque depende a visão, não que nós não vamos ficar, mas depende a visão. A visão que você tem no externo é que prejudica a gente. Se você sempre tiver uma visão boa, que nem a gente já falou, né? Modificar o olhar para uma situação, olhar para uma pessoa, ele modifica também. Automaticamente a energia modifica. Então, as que são mais difíceis para a gente praticar, a gente precisa praticar essas primeiras que vêm com mais facilidade, que a gente tem mais entendimento, para depois usar as outras. E, por favor, nunca falar, eu não consigo, eu não posso, eu não sou o que. Olha, sabe, a magia, olha a magia que a gente fala. Respeite-se. Nossa, a gente precisa se respeitar. As nossas capacidades no dia a dia, hoje eu vou fazer isso. Não deu. Sabe, é simplesmente aquela coisa do dia a dia. Não vamos parar assim de ter ilusões, tá? Vamos tentar entender o nosso ego, como que ele funciona, porque em cada um funciona de uma forma, né? Que a gente não pode falar, você devia isso, não. Às vezes a gente dá uma orientação, ou eu recebo também, viu, gente? Uma orientação, aí eu vou pensar, vou analisar, poxa, é mesmo, isso funciona. Quer dizer, a gente tá ali para isso, para pensar. Nós somos racionais, né? Nós não somos só instintivos, nós somos racionais também. Então, a partir do momento que a gente se depara com os nossos medos, as nossas inseguranças, precisamos analisar e se respeitar. Eu vou agora, porque depois vai ter um piripaque. Eu tenho medo, mas eu vou. Não é bem assim, gente. Eu vou lá. Você está preparado? Você se garante? Funciona? São as perguntinhas que precisamos fazer. Existe uma situação, você fala, poxa, eu estou preparado? Eu me garanto? E aí? Então, aí eu vou responder. Aí se você não está
foi uma resposta negativa, não, você não está preparado, você tá, então eu vou deixar para depois, eu vou agora trabalhar outras coisas, para cada dia eu ficar mais forte, para que depois eu vá para aquela situação. Sem se menosprezar, se respeitar sempre os seus limites, os nossos limites precisam ser respeitados. E uma coisa que a gente precisa muito, aliás, duas coisas, eu acho tão importante no nosso desenvolvimento, na nossa evolução, é não se cobrar. Nunca se cobre. Nunca se cobre. E a gratidão. São fundamentais essas duas coisas. Não se cobrar nunca. Tá? E a gratidão. A gratidão, ela é um sentimento tão bom que ela emana umas coisas. Quando você é grato a alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, você automaticamente está emanando as energias positivas do universo para as pessoas, tudo está em volta. Ah, tem uma força a gratidão, gente, vocês nem imaginam. Eu nunca ia imaginar que a gratidão fosse tão forte. E ela é. Qualquer coisa que eu faço para mim, para as pessoas em volta, numa situação, que vem a gratidão, a gente sente. As coisas melhoram, ela tem muita força. Eu não achava, sinceramente, uns anos atrás, falasse pra mim, eu não tinha essa imaginação, não. Mas hoje a gente nota que tem. Mas não é eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Não tenho. Ele vem tão suave, a gratidão vem tão de bem, de boa pra gente. Vamos então, tá? Vamos trabalhar bastante os nossos medos, as nossas inseguranças. É trabalhar, gente. Não adianta a gente falar, amanhã eu vou dormir, amanhã eu não vou ter medo de nada. E você fez um programa, você fez um objetivo, você tem um foco? Você está antenado? Né? Não é assim, eu vou. Esse foi o nosso mal em muitas situações. Tá bom, a gente já leu um livro, a gente aprendeu alguma coisa, eu vou deixar pra lá. Não é assim, funciona. É gradativamente. É realmente, vamos supor, eu dou um exemplo para vocês, que eu gosto muito de exemplo. Vamos supor, eu tenho uma indiferença, ou eu tive um problema com uma pessoa. Como que aquilo vai se resolver? Sendo falsa, fingida, ou a pessoa sendo falsa, fingida, tá tudo bem, e no fundo não tá. Não vai se resolver. Ou vira a cara mesmo, cada um pro lado. Não vai resolver. O que vai resolver para ambas as pessoas? Vai resolver elas conversando, elas se entendendo, conversando, se entendendo, trocando. Bom, eu penso assim, eu pensei assado, olha, eu errei numa coisa. Pronto, acabou. Aí sim acaba. Quando as pessoas se entendem. E seja verdadeiro. Olha, eu senti falta de... desculpa, raiva de você por isso, por isso, por isso. Eu senti mágoa de você por isso, por isso. A outra pessoa, eu vou dar liberdade pra você falar também. Pôs pra fora. Foi embora. Jogou no vento. Tchau. Pronto. Isso é a coragem. A coragem de se enfrentar. De enfrentar as coisas. Porque as pessoas às vezes não se conversam, não se entendem. Porque às vezes acontece uma coisa que é tão... que nem existe aquele tal do telefone sem fio. Quando a pessoa fica sabendo já é outra história, que a gente já fez muitas das práticas, né? Telefone sem fio, diz, fulano falou isso aqui é de você, porque... Aconteceu um acidente ali, nossa, quando chegou na outra pessoa foi 5 carros que bateu, né? Então a gente precisa tomar cuidado, ter o discernimento nas coisas. Se é uma coisa que te incomoda, vai lá e resolve. Agora, se a outra parte não quiser, você fez sua parte. É diferente. Tá? Se isso incomoda, você se incomoda, tudo bem também. Incomoda, não incomoda. Mas se incomodar por alguma coisa, te incomodar não é te cobrar. É diferente. Cobrar é uma coisa.
A gente tem dia de cobrar a gente. É uma coisa que tá me incomodando, porque eu gosto muito daquela pessoa e gostaria de estar de bem com aquela pessoa. Aconteceu alguma coisa que a gente não se entendeu. Sabe, gente? Então, isso a gente também usa na vida da gente. Nos nossos problemas existenciais. Eu preciso resolver isso. Aquilo tá me incomodando? Deixa eu agir de uma forma que fique mais fácil para mim. Pronto. Sempre a gente tem jeitinho. Sempre a gente tem. Um jeitinho que aquilo não fique tão pesado. Porque aquilo eu vou ter que fazer. Aquilo eu vou ter. Então, procura ficar menos no ego, menos no medo de se enfrentar, que tudo melhora. Tá bom, gente? Eu espero que eu tenha conseguido explicar alguma coisa, né? Tá bom? Desculpa a demora aí do vídeo, mas tá indo. Depois a gente conversa mais, viu? Fiquem em paz, amo muito vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijão!